Fala galerinha, bom dia, bom dia. Vamos para o nosso estudo aí dos índices e do euro lá de fora. E vamos hoje ser mais objetivo, fazer um vídeo mais rápido aí para vocês, como eu havia fazendo. Só vamos, por favor, não se esquecer de deixar aquele like. Ontem eu gostei pra caramba, eu pedi aí a gente chegou a quase 70 likes, mas eu sei que vocês podem fazer mais, tá? Então, ajudem aí o canal, que isso aí faz uma grande diferença na vida das pessoas. E também não se esqueçam, né? A Apex prorrogou agora todo mês de abril, a gente vai estar com a promoção de 80%, né? Então aí a gente tem um bom tempo aí para fazer os resultados do mês, para vocês buscarem aí, tá na hora de pegar mais conta, fazer outros testes aí e migrar para o mercado americano. Então aproveita, o link está na descrição, tá lá no grupo do Telegram também, com toda a promoção, beleza? Bora falar aqui do Nasdaq, né? Ontem a gente estava falando dessa, eu falei ontem inclusive na abertura dessa, e a minha visão era o Nasdaq ir nessa região. Foi exatamente o que aconteceu, até eu falei lá no grupo. Infelizmente ele foi daqui direto, ele não deu aquela sweep para pegar o que a gente estava esperando para pegar essa venda, acabei não operando porque não teve ponto de entrada, ele desceu direto, então a gente não faz nada. E o que a gente está observando agora aqui no gráfico de 60, tá? Ele está subindo, né, no macro, porém agora ele quebrou essa estrutura e veio buscar liquidez naquele order block que eu tinha falado ontem dos 60, tá? O que a gente tem como expectativa agora? Esse mercado ele pode começar o movimento de mitigação para vir testar essas regiões aqui para ver se depois ele volta aqui para baixo, tá? Só que ontem ele já deu uma comprinha aqui, curta, arriscada, mas deu porque não é uma compra, de fato, né? Agora, o que vocês têm que esperar? Qual que é a ideia nessa movimentação aqui, ó? É vocês aguardarem no time frame menor, é, que a perspectiva pode ser que ele faça essa movimentação aqui, tá? Para ir buscar liquidez nessa região aqui de cima. Só que aí o que tem que esperar? A gente tem que aguardar aí no time frame pequeno que ele faça uma quebra de estrutura para poder nos dar essa compra, tá? Aí é que é aquela função de você colocar nos 5 minutos, aguardar, tá vendo? Ó? Ele está descendo, ele não fez nenhuma movimentação ainda. Quando a gente bota no 15, fica um pouco mais claro, né? No 15 a gente tem uma movimentação mais clara aqui, ó. Fundo, topo, fundo, fundo. A gente teria que aguardar esse tipo de movimentação, tá? A não ser que vocês queiram já optar por uma operação, digamos assim, aqui já validaria, tá? Uma operação de risco, porém a gente já tem um order block validado aqui no 15 minutos, ok? Ah, Emerson, mas como que você diz aí que a gente já tem um order block validado no 15? Porque se vocês colocarem aqui, ó inclusive, ele fez a quebra de estrutura aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí ele fez essa movimentação interna, fez essa captura de liquidez e aí sim ele quebrou a estrutura, fazendo o choquezinho aqui e agora ele está voltando nessa mitigação aqui, tá? Então, sim, aqui você teria um ponto de entrada com risco curto, logo ali abaixo, para tentar buscar lá em cima, tá? Isso seria uma entrada no 15 minutos, ok? Que aqui a gente observa, ó, fundo, topo, fundo, topo. E aí ele foi e agora está voltando na região de order block, tá? É uma entrada normal de risco, mas com a quebra de estrutura confirmada, ok? O que vocês têm que entender é
essa seria a primeira entrada. E aí, para quem quer ser mais comedido, aí teria que esperar por uma segunda movimentação. Aí você poderia estar pegando até esse movimento, né, que seria um primeiro ponto, depois a volta e a subida depois até. Esse seria aqui a nossa visão que a gente tem para o Nasdaq, tá? Claro, tudo vai depender da reação. Mas a princípio é esse cenário que tá se mostrando aí nesse momento, tá? Bora falar aqui do S&P, tá? O S&P já tá ao contrário, tá? Ao contrário não, né? Assim, normalmente eles andam juntos, né? Só que o que acontece aqui? O S&P, quando a gente olha aqui no 60, ó, vamos botar aqui no 60, ele não chegou. Ele ainda está no caminho do order block, tá vendo? Ele não chegou na região. Ele veio testar esse topo aqui, ok? Só que aqui, quando a gente olha o 15, ele ainda pode fazer um sweep nessa região. No S&P eu ficaria esperto com um possível sweep nessa região aqui antes de qualquer coisa, porque isso aqui para mim ele não chegou no alvo, tá? Então ficaria esperto com isso. E claro, né, galera, a gente tá falando de uma super quarta, hoje tem muita coisa acontecendo, então todo cuidado é pouco, né? Afinal de contas, nós tivemos aqui, ó, uma quebra de estrutura, um choque do movimento maior, tá? Nós tivemos um choque, então ele possivelmente ainda tem caminho para vir aqui e se for o caso, testar lá na parte superior para voltar a descer. Mas o melhor ponto mesmo para tomar a decisão no S&P de compra é mais aqui para baixo, tá? Ele está em movimento de queda. Aqui teria uma venda de continuidade ainda para dar sequência nesse movimento, ok? Então fiquem bem atentos em relação a isso, tá? E isso também deixa um ponto de atenção no Nasdaq, porque aquela entrada é uma entrada válida de compra com order blockzinho validado, mas lembrem-se que o mercado está para baixo. Ele quebrou a estrutura, apesar de lá no Nasdaq o preço já ter chegado na região dos 60 minutos, tá? Então isso nos dá uma tranquilidade, um cenário um pouco diferente, beleza? E no Dow Jones, mesma coisa, ele veio aqui na região, acabou indo testar a zona aqui de baixo, que a gente nem tinha deixado marcado, mas a região como um todo, né, ele acabou indo buscar. E aqui é a mesma coisa, só que aqui o Nasdaq, ó, ele ainda não saiu do caixote, tá vendo? Eu tenho ainda esse primeiro topo e fundo aqui, ó, onde ele tá simplesmente pegou liquidez um pouquinho aqui, pegou liquidez aqui. Então, tem que ficar esperto por uma possível volta aqui para trás, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Aqui, para tomar qualquer decisão de compra no S30, ele teria que fazer isso aqui. Quebrar essa estrutura aqui de novo, aí confirmaria que isso aqui foi um choque, e aí nessa volta daria a opção de compra, tá? E para baixo é a mesma coisa, se ele descer, quebrar a estrutura aqui embaixo na volta, você tem a venda de continuidade, porque quando a gente observa aqui numa hora, ó, ele chegou no alvo, chegou no order block, e ele tem ainda duas regiões bem importantes lá embaixo, ó. Tudo a zona marcada de azul aqui. E a mesma coisa, ó, ele fez o choque nos 60 minutos. Ele fez o choque e chegou no alvo. A tendência é que ele vá nessas regiões aqui, ó, buscar liquidez para voltar a cair, tá? Ele faça esse movimento, tá? Então por isso que eu tô falando, mas
para uma compra, ele tem que quebrar essa estrutura, voltar, para te dar a oportunidade de aí sim você buscar essa região aqui em cima. Beleza, turminha? Então, era isso, tá? Ah, faltou o euro, né? Opa, quase que eu ia esquecendo do euro. Vamos lá. O euro, ele não... Ele tá seguindo o caminho dele, né? Aqui, ó. Ele tá fazendo a movimentação bem direitinho. Volta, pega a liquidez, desce, volta, região de fundo, desce. Tá segurando de novo na região de fundo, tá? Fiquem espertos. O euro tem uma região aqui, ó, que vocês precisam ficar atentos, que é essa região aqui, ó. Tá? Para uma possível volta dele aí, né? Dele fazer essa movimentação aqui, ó, para ir da sequência até o alvo lá embaixo, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Ele tá descendo, tá, turma? Então, assim, ó, vocês têm que entender se ele tá descendo, voltou numa região de interesse, é venda. Não tem o que fazer, tá? Para que ele possa virar para uma possível compra, esse movimento ele teria que perder esse topo aqui. E ainda assim, teria que voltar e ainda assim dar continuidade, né? Porque lembrem-se, um choque ele só é confirmado com a próxima quebra de estrutura. Mas o euro, ele está virado para baixo, tem alvo a seguir aqui nessas próximas extremidades aqui, tá? Então é só esperar o momento certo, ver se a oportunidade que ele pode mostrar aí. Aqui você tem uma região bem interessante de liquidez, tá? E aí tem a extremidade depois. São os dois pontos aí que vocês podem estar buscando por operações. Certo, turminha? Então era isso. Tenham todos aí um excelente dia, um ótimo pregão. Grande abraço a todos e até o estudo de hoje à noite.